desafio. Vamos lá. Eu estou devendo material, não sei para quem, que eu sei. A Júlia acabei de mandar agora. Boa noite, pessoal. Boa noite. Chegaram 20 minutos atrasados. Hoje é dia 11 de março de 2021. Lembrando a vocês que vocês têm desafio para fazer, né? Tem fórum lá no Unimestre. Ordens da universidade, grupo D, no máximo 4, não sou eu que defino os grupos, e sim a faculdade, então não adianta a gente querer fazer grupo de mais pessoas, menos pode, mas não pode porque não é permitido, tá? É o regulamento da universidade, ok? Fale. Ok, tá bom? Que mais que eu fiz? A Elisângela me pediu material. A Elisângela disse que não estava conseguindo abrir os arquivos, né, da aula gravada. Conseguiu abrir, Elisângela? Boa noite, professora. Agora eu consegui. Mas eu não fiz nada no arquivo. Só fui lá, olhei e copiei o link de lá e te mandei. Não fiz nada. Talvez você tenha aberto, tentado abrir aquele da aula, mas não da aula gravada. Não sei. Porque eu copiei ele, coloquei na barra de trabalho aqui, tentei abrir, ele abriu. Eu fui ver o que estava acontecendo, estava certo, mandei para ti, mandei para minha colega, ela também abriu. Então, não sei, talvez alguma coisa. A internet devia estar louca aqui, professora. Porque ele não estava com problema, estava certo. Porque sempre que, quando eu descobri que colocando eles no YouTube, não tem, você abre ele em qualquer lugar, sabe? Então, por isso que eu passo eles para o YouTube, para depois passar para vocês, daí vocês acessam em qualquer lugar. Ele fica mais leve, e vocês conseguem abrir ele em qualquer lugar. Quem que estava fazendo o desafio, além da Julie? Gente, semana passada eu disse para vocês que vocês precisam participar em aula, tá? E hoje eu trouxe uma atividade a qual vocês têm que participar. Eu mandei ainda o material para vocês, está lá no arquivo, e eu tenho aqui também para compartilhar com vocês. Mas acredito que da forma como eu vou compartilhar para vocês, fica um pouco difícil vocês lerem o material. Então, vocês vão formar duplas e vão ler isso aí e vão ter que me propor as soluções que tem ali neste material, tá? A aula de hoje, basicamente, vai ser isso. E não tem embora sem a gente terminar de fazer essa atividade. Senão, eu vou dar falta e vou descontar nota ainda, tá? Então, para quem quiser baixar lá do Unimestre, está no arquivo. E para quem não quiser, eu vou compartilhar ele aqui com vocês, tá certo? Que nós estamos bem adiantados nas nossas aulas. Nós estamos bem adiantados com o nosso conteúdo. Conseguem visualizar? Assim vocês não vão conseguir visualizar todo, né? E assim também não. Eu preciso que vocês falem comigo. Eu estava baixando o arquivo, professora, mas dá para visualizar. Tá, como? Eu estava baixando o arquivo no Unimestre, mas agora a senhora compartilhando, dá para visualizar. Não sei se vocês vão conseguir visualizar todo, tá? Deixa eu ver aqui. Eu posso deixar essa parte mais para cima aqui. Deixar assim. Eu posso dar uma encurtadinha aqui no título, que daí diminui o espaço. Não diminui, ok?
para vocês poderem visualizar. Mas ele está no Unimestre. Então, o que eu quero disso daqui, ó? Isso aqui é um caso que tem e vocês precisam trabalhar sobre isso. Então, qual é o objetivo da aprendizagem? Este caso pode ser usado em cursos de estratégia de competitividade, economia organizacional, né? Tanto ele para contabilidade quanto para qualquer curso. Então, vocês vão ter que fazer essa análise dessa empresa, porque vocês vão ser investidores, vocês vão ter as empresas que vocês tinham que ter constituído já desde o começo, a empresa rural de vocês, para que a gente fosse trabalhando e vocês fossem desenvolvendo, tá? Eu sei que vocês já estão separando por atividade, já escolheram, já separaram, isso é um fator bem positivo, já separaram por atividade, por tipo de produtos, então já estão bem adiantados, ok? Então, mas vai ter problemas no decorrer que vocês vão precisar resolver, ou seja, as análises que vocês precisam fazer dentro da atividade de vocês. Vocês já fizeram análise de custos, vocês já fizeram preço de venda, então vocês já estão bem familiarizados com isso e vocês já conseguem resolver este problema que essa empresa aqui tem, tá? Então, depois que vocês fizerem essa parte ali, vocês vão fazer uma análise da indústria, o posicionamento estratégico de vocês, os recursos e competências para criar valor e estratégias de crescimento, principalmente estrutura de posse de cooperativas dirigidas por fazendeiros, tá? Estruturas de posses, o que é? Vocês sabem que, normalmente, os fazendeiros fazem cooperativas, né? Como a gente já falou sobre isso também, que quem não tem condições de produzir, de armazenamento, utiliza as cooperativas, tá? Então, este é um dos casos aqui também. Então, essa estrutura de posse de cooperativa dirigida por fazendeiros ou por pessoas que têm um maior poder aquisitivo, formam essas cooperativas, que todos vocês já sabem como as cooperativas funcionam, né? Então, vocês têm o caso ali, de 2 a 2, porque um em um fica mais difícil. 2 a 2, vocês vão discutir isso e as propostas que vocês vão colocar aqui, tá? Análise, vocês vão fazer essas 5 propostas aqui, eu preciso que sejam discutidas, tá? Então, aqui vocês têm lá no arquivo de vocês também, e vocês têm o caso aqui. Aqui é um caso, tá? Por que tem esses dados aqui? Nossa, o que eu fui fazer aqui? Copiar o quê? Tá? Ó. Isso daqui, a gente tem que colocar, porque este caso aqui foram essas pessoas que estudaram, que praticaram, que fizeram, que codificaram este caso, tá? Isso é um caso aprovado. Então, por isso que estão aqui, não fui eu que criei, não foi nada. Isso aqui é um caso verídico e registrado, ok? Então, tá aqui os dados da empresa, então, por isso que tá todos esses dados aqui. Vocês não precisam me colocar nada disso daqui, vocês vão discutir a situação dessa propriedade, tá? Me digam onde vocês querem que eu deixe aí para vocês. Eu estou aqui na frente de vocês, paradinha, esperando pelos dados de vocês. Isso daqui, como é que eu vou te dizer? Isso é a aula invertida. Vocês vão propor soluções para um problema que existe de fato, tá? Então, vocês já conhecem a teoria na parte rural, vocês já sabem diferenciar os tipos de culturas, que vocês já viram, e eu percebi que vocês são bem espertinhos em cima disso, sabem definir custos, vocês já têm todos esses conceitos formados, bem claros para vocês. Então, isso daqui é a parte já da 7ª fase de contábeis, que vocês têm um bom discernimento para resolver essa situação, certo? Eu vou estar aqui esperando por vocês, está aqui do ladinho, tá? Então, pode me chamar, lembrando que enquanto eu estiver com a tela assim, eu não consigo ver nem o chat, nada. 2 a 2, pode ir discutindo, se sobrar um ali, se unem, e vocês podem estar discutindo ali. O interessante, inclusive, deixa eu minimizar só um pouquinho aqui,
O interessante é que isso daqui vocês possam discutir, inclusive, no ar aqui, que essa é a vantagem da discussão, tá? Esse é o ponto que a gente cria conhecimento, certo? Não precisa discutir a parte. A Elisângela e o Pedro, por exemplo, nós vamos... Pedro e Elisângela, vamos esses os pontos. Aí vocês vão interagindo e aí vai entrando os outros, tá? Então, vai se gerando uma discussão, isso que a gente faz. Vocês preferem que eu deixe aqui na tela ou vocês querem o material de vocês? Pedro? Pode deixar assim, professor. Como deixar? Pode deixar o material. Eu estou pesquisando ali no Unimestre mesmo, o material que a senhora mandou. Tá, e quem mais que precisa, quem mais está pesquisando no Unimestre, além da Elisângela? Pedro? Estamos pelo Unimestre também. Julie? Unimestre, professora. Tá. Tinha mais alguém ali que saiu da sala, quem era? Tinha 4. A Julie, a Elisângela, o Pedro... agora não consigo me lembrar quem era.
Terminaram de ler? Vamos lá? Ou não terminaram?
Qual é as duplas que estão ali? Quem está trabalhando com quem? O professora está trabalhando eu, a Júlia e o Pedro. Você e quem? Eu, a Júlia e o Pedro, que a gente estava só em 3 na aula antes. Tá, e a Larissa está trabalhando com quem, Larissa? Sozinha? Sim, professora. Tá, terminaram de ler? Então, que ponto vocês estão? Eu entrei agora, estou no começo ainda. Tá. Aí os outros três, aonde vocês estão? Estamos formulando a estratégia, professora. Tá bom. Tá. Estou aguardando, estou aqui. Olha o que eu estou lendo, ó. Enxergaram? Sim. Ô, professora, sobre o Hum. seu desafio, não precisa fazer vídeo e mapa conceitual, aquelas coisas, né? Que a faculdade pede. Não, só depois. Agora não. Agora vocês têm que fazer isso aí que eu pedi para vocês. Só as perguntas, né? Agora vocês fazem essa parte. A minha parte era fazer o desafio para vocês, tá? E aí depois, não é agora que vocês vão ter que apresentar para a faculdade, é lá mais adiante, tá? Ainda não é o prazo. E aí eu tenho depois, quando vocês me mandarem todas as perguntas, eu tenho mais um desafio para vocês, mas é depois daí, tá? Tá, eu já tô encaminhando já as perguntas. Tá. Mas agora vocês têm que fazer essa atividade aqui da aula, tá? Não, já estava pronto, professora, era só uma pergunta mesmo.
Já estão com as estratégias montadas aí. Elisângela, Julie, Pedro, como é que vocês estão aí? Pedro? Estamos aí, professor. Eu acho que vocês já acabaram, né? Estamos finalizando, professor. Estava só acertando os últimos retoques. Oi?
Tava só finalizando. Quantos minutos mais vocês precisam? Não, se quiser falar agora, já podemos falar. Não, mas estão terminando? Terminamos, Isso. professora? Terminamos já. Então, quando terminarem, me dão um toque. Podemos, então? Então, vamos lá. O que vocês têm ali para nos falar? Qual é o problema dessa empresa aí para quem vai nos escutar daqui uns dias? O Pedro faz um relato aí. Qual é o problema da empresa ali que vocês estão estudando? A empresa de café, né, professor? Tá, faça um relato aí para nós, que está sendo gravado, né, Pedro? Aí daqui uns dias alguém vai escutar, não vai saber do que a gente está falando, né? Tá. Aparece para vocês aí o compartilhamento? Sim, sim. Tá. Ali fala um pouco da história de uma cooperativa de café, que ela começou com 24 produtores, porém, em 2005 já tinha mais de 10 mil membros. Ela fala do faturamento dela, e basicamente seria isso. Ela fala também de crises econômicas em alguns anos que ela passou, que não foi um bom ganho para a venda do café. E depois ela sugere algumas alternativas que o conselho ali da administração da cooperativa tem que enfrentar para o futuro, no caso, né? Da cooperativa, que só manter da maneira que eles estavam não é suficiente. E daí vem as 5 perguntas ali, no caso, né? A análise da indústria. E por que a maneira como eles estavam não era suficiente, Pedro? Pedro, Elisângela e a Júlia. Aí, vamos lá. Porque talvez estivesse faltando estratégia, professora, para fazer a venda do café. Tá, vamos lá. Só para não interromper o Pedro. Sim. Daí, ali, se referindo mais direto às perguntas, professor. A análise da indústria. Ali o que eu selecionei no caso, né? A cooperativa está centralizada na venda de café in natura, que ele fala de café verde. Então, o café é uma commodity hoje, que nem soja ou milho. Então, geralmente, você vai vender ele em grão, sem processar. Você agrega pouco valor. A cooperativa foi fundada e ela se concentrou em vender assim. Ela criou uma carteira de cooperados muito grande, porém ela não agregou valor nesse produto deles. Então, tinha muita demanda de grão, porém a venda sem processar não gera muito retorno, né? Daí, ali, outra situação que eu pontuei, que seria o posicionamento estratégico, ela estava nesse posicionamento aqui, concentrada em 150 clientes em 30 países. Então, o volume que eles movimentavam de grão e de dinheiro para 150 clientes é muito concentrado. Um cliente desse que não pague no prazo quebra a empresa. Daí, ali a questão de criar valor, no caso, a terceira pergunta, que foi onde que a gente questionou ali com a Elisângela e a Juliane, que seria produzir vários tipos de café para vários públicos, né? E isso deixar de fazer só os cafés verdes ali, no caso, para commodity. Então, eu ter cafés finos para novos paladares, pegar outros países diferentes, ver a necessidade desses outros países também, para já entregar um produto acabado. E daí, outra situação que eu já vejo aqui na nosso comércio é cafés com identificação geográfica, que vai ter um sabor. Então, um sabor diferenciado, Serra da Canastra, um exemplo, e aí vai muito além. Seria um posicionamento estratégico que ela iria adotar nos próximos anos, né? Para pegar outros públicos e agregar valor. E daí a estratégia de crescimento e a estrutura de posse da cooperativa seria esses 2 últimos aqui. Que a estratégia de crescimento seria aumentar o portfólio de clientes, que se encontraria muito concentrado pelo valor comercializado, que foi o que eu já comentei ali. E a situação do direito ao voto, né, do cooperado. Cada cooperado tem direito a um voto na Assembleia, porém a divisão será pelo volume de produção em percentual de venda. Então, se eu produzo 100 toneladas e o meu colega vizinho ali
cooperado produz 50, eu vou receber proporcional aos meus 100. E a qualidade do meu produto vendido também, né? E por que vocês teriam colocado essa estratégia ali, Pedro, Julie e Elisângela? Mais específico, professora? Essa estratégia que vocês adotaram ali, ó, a venda, os cooperados, né, a venda proporcional, o recebimento proporcional, é isso, e direito ao voto, você colocou, né? Por que vocês utilizaram essa estratégia? Porque é o que rege o estatuto de uma cooperativa, né, professora? O direito ao voto cooperado, cada cooperado tem direito a um voto, né? Uhum. E não referente ao percentual, porque daí fica desproporcional, né? Se fosse o meu direito dentro da cooperativa igual à minha entrega, se eu entrego mais que meu colega, eu não vou ser parcial, né? Uhum. Então, cada cooperado tem direito a um voto, porém, ele vai receber no percentual da tua entrega, né? Não entendi esse percentual da tua entrega. O que você quer dizer? Cada cooperado entrega, cada cooperado tem direito a um voto, ok? Ok. Correto. E esse percentual de entrega, o que você quer dizer com isso? Que assim, ele vai ter um lucro, um retorno, no caso do lucro da cooperativa, no caso, né? Entendi. Correto, Isso. sim. Porque sim. vai receber um valor da venda do produto do grão dele. Sim, porém, a cooperativa vai obter um lucro no final de tudo isso. Sim. E o lucro dele vai ser referente ao percentual do que ele entregou de café. Claro. Ok. Entende? Sim, agora entendi. Eu achei que você estava se referindo à quantidade de votos, a forma como você tinha colocado, mas o que tem a ver votos? Então, quem vende uma quantidade... Mas é que é para entender, porque ali na pergunta ele fala estrutura de posse, né? Posse é o que eu sou dono, né? Então, você pode ser dono com 100 mil reais, lá em cotas na cooperativa, porém, o teu direito a voto é 1. Sim, indiferente à quantidade que você vende, né? Exato, e o percentual que você vai receber, daí, no caso do lucro que a cooperativa teve, é referente ao percentual que você entregou, né? Sim, porque o voto é uma coisa e o produto é outra, né? Exato, só que tem alguns locais que eles confundem isso. Ele acha que por entregar mais ele é mais dono, mas não. Ele é dono na mesma proporção, porém recebe valor diferente. Claro. Você vai receber proporcional às tuas cotas. Agora, correto. Imagina eu sendo cooperada, por exemplo, aqui na minha cidade, Unicred, tá? Ele a princípio era só para médicos, depois abriu para dentistas e contadores, tá? Então, imagina eu recebendo a mesma coisa dos médicos que depositam 50, 100 mil ali na cooperativa por mês. Não tem lógica, né? O lucro no final do ano é proporcional ao que eu depositar, né? Não tem, tá certo? Muito boa a tua colocação. E aí que está o problema, que às vezes nas cooperativas as pessoas dizem, eu não tenho direito, meu direito a votar é igual o cara lá, mas é que cada coisa é uma coisa. O direito ao voto é uma coisa. O direito à participação nos lucros é outra. Exatamente. Tá. E aí, eu gostei dessa parte aqui que vocês falaram do café de origem, né? Identificação geográfica? Identificação geográfica. Por que você diz que a identificação geográfica faria uma diferença nesse café? Porque ele te deixa um café gourmet, no caso, e quando você tem uma identificação geográfica, te agrega valor, né? Eu tenho exemplo aqui na região serrana da carne. Tem o Caminho das Tropas. É uma carne de gado, um gado precoce, porém foi feita uma identificação geográfica que agregou de 25% a 30% no preço da carne. Por ele ter essa identificação. Mas e esse valor que vai agregar no café, no caso, essa identificação geográfica, tá? Vai agregar um valor. E isso
não pode afetar o custo, a venda do produto? Será que todos vão estar de acordo em pagar essa diferença pela indicação geográfica, a diferença do preço do produto? É que não vai ser todo o produto da cooperativa, né, professora? Tá. E outra pergunta que eu te Porque, faço. assim, Pode falar. A empresa continua vendendo os cafés verdes, Uhum, por causa que é a maior fonte de renda dela, porém, ela vai destinar uma parte para produção de cafés finos e uma parte com identificação geográfica, não toda a produção. Uma parte Então, um só. exemplo, a identificação geográfica ela seria centralizada, talvez, nos cafés finos só, porque é um público que está preocupado em pagar por uma qualidade maior, no caso. Né? Então, Okay. não se destina a todo o café. Seria uma estratégia de fazer um fatiamento do produto, seria isso? A ideia de vocês? Exato, para não ficar centralizado em uma fonte, né? E o que te garante que esse café vai ter aceitação no mercado? O tempo de mercado que essa cooperativa tem. Ela vem desde 1954, né? Não é uma empresa que tem pouco tempo de história. Então, você acredita que isso aqui ainda é uma empresa familiar que está perpetuando no negócio, mas que chegou a um ponto que ela precisa montar algumas estratégias para não sucumbir, seria isso? Ou não? Não entendi. É uma empresa familiar aqui, tá? Uma cooperativa, né? Uma cooperativa que seria como se fosse uma empresa familiar, tá? Uma cooperativa tradicional da região, digamos que seja isso, tá? Uma cooperativa tradicional, né? Ok? Tradicional até que se enquadra, mas familiar não. No familiar não. É que eu estava lembrando primeiro da Júlia, que me pediu um negócio de agricultura familiar. É uma cooperativa tradicional da região, certo? Sim. E aí ela está passando por essas dificuldades. O produto é uma commodity. Certo? Correto. Já foi falado ali que o produto é uma commodity e eu tenho uma série de outros problemas. Então, pelo grupo de vocês ali, a ideia é fazer um fatiamento do produto, deixar uma parte para commodities, para garantir o mercado, é isso? Sim. E a outra parte vocês destinariam a fazer uma produção de indicação geográfica, né, do produto. Mas aí, ok. E essa indicação geográfica, você falou que pegaria qual região? Uma região? Foi isso? Sim. Mas você imagina assim, agora eu vou estar aqui fazendo o advogado do diabo, tá? Você imagina que por essa quantidade e essa produção de café aqui são grandes extensões de terras, né? Exato. Concordo? Se existe grandes extensões de terra, como é que eu vou fazer a produção geográfica, a identificação de origem, identificação geográfica do produto? Mas hoje você consegue, professora? Você não precisa centralizar numa pequena região. Eu posso fazer de toda ela? Não necessariamente de toda, porque ela pode pegar, tipo, vários estados, pela quantidade de produtores, são mais de 10 mil produtores. Mas vamos pegar o exemplo aqui na nossa região da Serra. A Serra Catarinense são 24 municípios. E eu tenho um exemplo de identificação geográfica para a produção de queijo serrano e de carne, que é o Caminho das Tropas. Então, o café também pode se enquadrar como uma identificação geográfica mais ampla, não necessariamente seja um pequeno local. Tá. Porque você sabe que a indicação geográfica, você pega uma parte dela, né?
Correto. Por exemplo, Santa Catarina, vocês têm uma região do Planalto, de serra e de mar, né? Sim. E você acha que, claro, o café não vai dar nas três regiões, né? Suponho, né? Não vai dar nas 3 regiões. Eu posso fazer identificação geográfica com climas diferentes? Não. Era isso que eu queria que você chegasse à conclusão. Não Sim. tem como, né? Exato. Mas ali também é um exemplo, professor. Então, se eu tivesse 10 mil produtores e cada 2.500, um exemplo, produz numa região diferente. Tem um mais semiárido, tem outro que é mais de serra, outro que é mais de vale, e eu tenho cafés adaptados para essas 4 regiões. Uhum. Então, eu faço 4 identificações geográficas. Tem um processo de cada um, né? E eu tenho um sabor de café para cada região. É um exemplo que a empresa poderia seguir. Olha aí, ó. Tá. Agora eu pergunto, Elisângela, o que você acha disso que o Pedro falou? Eu concordo com ele, professora. Por quê? Foi como a senhora falou ali a respeito dos climas, né? Eu acredito que sim, que pode-se ter esse rateio das identificações geográficas para cada tipo de clima, para cada tipo de produtores, né? Que nem o Pedro acabou de comentar. E aí eu posso... Tá, Julie, agora vou fazer a pergunta para a Julie. Julie, todos os produtores dessa cooperativa, tá? São da mesma região, correto? Julie? Sim, professora. Todos esses produtores são de uma mesma região, ok? Aí eu te pergunto assim, qual é a garantia que eu tenho o exemplo que eu citei, a região como o Pedro, a Elisângela mesmo falou, que eu dei o exemplo de Santa Catarina, tá? Nós temos, de certeza, 3 tipos de região: serra, planalto e mar, ok? Imagina-se que essas 3 regiões produzam café. Eu posso fazer identificação geográfica de cada uma delas sem perder a identidade original do produto? Acho que não, né, professora? Sim. Agora eu pergunto para a Elisângela e para o Pedro, por que a Júlia disse que não? O que vocês acham? Ela tem razão? Eu fiquei confusa agora, professora. Por quê? Por que, Elisângela? Não tem errado, vamos lá. Por quê? Não, porque a identidade original do produto vai ser, vamos dizer assim, da serra. Mas eu acho que ele não vai perder a identidade, professora. Eu acho que não. Porque é como se fosse um ramo das estratégias que nem o Pedro estava falando ali. Seria outro ramal, vamos dizer assim, que pode ser feito café processado ou fino, que nem a gente comentou ali. A empresa vai ser a mesma, mas vai produzir outros tipos de produtos. Eu acredito que pode ser assim. Eu concordo ali com a Elisângela. E como a professora explicou, tem 3 regiões. O café vai produzir o café especial para cada região. Não misturando um café com o outro, cada um vai ter sua característica. E você vai continuar tendo produtos café. Então, continua produzindo e agregando valor com aquele produto daquela região. E aí você passa a ter, as pessoas passam a ter a preferência, né? Eu gosto do café
da região do mar, um exemplo, né? Com identificação geográfica lá do mar, ou da serra, ou do Planalto, né? As pessoas vão escolher por isso, sabendo que aquele é o produto daquela cooperativa, que ele vai ter uma marca, né? Aquele café vindo daquela cooperativa vai ter uma marca, mas ele vai ter regiões, ele vai ter sabores específicos, que, como vocês sabem, as regiões, dependendo do solo, ele cria um produto mais ácido, menos ácido, com um sabor, outro sabor, né? Que, ao passo que quando ele é todo misturado, ele vai para o mesmo sabor, não vai? Ele é todo misturado, não tem como a gente saber. Lembra o caso que eu comentei para vocês bem no começo, quando eu fiz aquele estudo que o pessoal misturavam as amoras, que depois não conseguiu identificar de onde saiu a amora, que estava com problema? Lembram? Acho que esqueceram. Mas isso é uma das formas de fazer um produto de qualidade, é separar por região mesmo, e aí você tem esse mapeamento da região. Se deu algum problema, alguma coisa, você sabe que é aqueles produtores daquela região que estão produzindo aquele tipo de grão naquela região. Então, tá mapeado já, tá? Então, isso realmente tem valor, isso, e é um valor agregado muito importante e que gera uma riqueza que as pessoas não fazem, que nós não fizemos, nós, o Brasil, que eu digo, a gente não faz. Aqui eu estava lendo aqui também um negócio do PIB aqui, que nós não agregamos valor em nada. Então, nós, em termos de agregar valor ao produto, nós estamos pior que as regiões emergentes da Ásia, China e Índia, emergentes, tá? Então, você imagina, nós não agregamos nada. E aí, o que a gente faz? A gente cria empregos para os outros países. Neste caso ali, desse estudo que vocês estavam ali falando, analisando, todas essas estratégias que vocês falaram ali são estratégias que deveriam ser tomadas na empresa. E que não é difícil. É difícil de tomar essas estratégias, de pensar, é difícil de pensar. Concordo com vocês. O que vocês acham? Na proporção dessa empresa aí, não é nada fácil. Concordo contigo. É aquela coisa, você tem que pensar fora da casinha, do quadradinho, como a gente fala. Não é sair da casinha, é pensar fora de um quadradinho. Pensar fora do contexto contábil, pensar fora daquela coisa assim de atender o fisco, de atender essa questão de tenho direito a voto, não tenho direito a voto, tenho não sei o quê, que são coisas secundárias. Por exemplo, direito ao voto, essas coisas são coisas que a empresa nem deveria estar gastando energia com isso, mas está gastando, né? Em relação à participação nos lucros as cotas de participação, está correto, conforme a tua cota de contribuição, você tem a tua cota de retorno, está muito correto isso, tem que ser feito isso, sim, senão a pessoa vai lá e vende uma tonelada de café no ano e vai ganhar a mesma coisa da que vende 20, 30, 40 toneladas no ano, não, tá certo? E essas são estratégias corretas. Elisângela, Júlia, é difícil sair da casinha? Não é sair da casinha, é sair do quadradinho para montar uma estratégia para uma empresa? Mesmo tendo ali, tá todos os problemas apontados aí. Eu acredito que sim, professora, porque pensar é fácil, colocar em prática é mais difícil, né? Ainda mais como a empresa já vem há anos funcionando de um certo modo e mudar totalmente vai ser mais complicado, né? Eu acredito que não seja muito fácil, não.
Julie. Aí eu pergunto para vocês, e se ela continuar nessa forma que estava ali, ela vai, será que vai longe? Eu acho que não, professora, porque a cada momento tudo está inovando, principalmente agora com a tecnologia. Eu até tinha colocado para o Pedro e para a Juliane que também poderia, era uma ideia abrir um site e vender café também, não só a parte da exportação, mas poderia vender em grãos e processado também conforme o cliente quisesse. Tem que inovar, né, professora? Tem que dançar conforme a música toca. Exatamente, exatamente. Pedro, você tinha aberto o microfone ali, vamos lá. Não, eu ia concordar com a Elisângela. Eu tinha até me esquecido dessa maneira que a gente tinha conversado ali. Que é uma boa estratégia, né? Ali fala de 30 países, mas em nenhum momento ele cita nosso próprio país. Então, nosso consumo interno é muito grande de café. Sim, Nosso hábito é tomar café 3 vezes ao dia, no mínimo. Então, potencial de venda, tem um mercado exclusivo aí para venda em site, ou esses cafés especiais, ser direcionado ao nosso mercado interno, né? É uma estratégia muito grande e muito boa pela questão do custo, né? Talvez o custo, você deixar no mercado interno, melhor do que você ter o custo de exportação. Exatamente. E aí, aqui eu vejo, tá? Pode ser que eu esteja errada, me corrijam. Nós somos os maiores produtores e os maiores consumidores de café. Nós temos o melhor café do mundo para nós, dentro do nosso país? Não. E o título de melhor café e melhor chocolate vai para a Alemanha, né? A gente vende o produto in natura e eles processam e ganham outros troféus. Aí vende... E o mel também entra nessa situação aí. Exatamente. O melhor mel do mundo é da região das serras aqui de Santa Catarina. Mas é Aranguá que processa e vende, e muitas vezes é empresas de outros países que levam o nome. Exatamente. E aí, por que que... aí que eu fico... Ai, me dá uma coisa, né? E por que que a gente não cria uma cooperativa, alguma coisa assim, se unir? E aí que eu vejo assim, me parece que é muito individualismo nisso, né? Por que não se unir, criar uma marca forte, uma embalagem para atender vários públicos? Uma embalagem bonitinha, uma maior, uma menor. Por que não sai isso, será, Pedro? Eu, sei lá, professora, estou meio revoltado com o governo, além de tudo, num contexto geral. Porque um país, para se desenvolver, precisa de muito incentivo do governo. Principalmente no Brasil, que tem muitos impostos e barreiras, né? Então, enquanto não tem algo fomentando isso, você nunca vai ter. Você vai vender sempre a mesma coisa. Vem a tecnologia aí, a gente já está com o quê? No mínimo 10 anos aí com tecnologia muito forte no agronegócio, e a gente continua vendendo commodity. Quando que você está processando o produto? Mas, Pedro, não é cultural isso, Pedro? Mas pode ser mudado, né? Só que tem que ter um incentivo. Como que eu vou mudar um negócio que eu vou ter um monte de imposto e barreira? Você acha que a tributação que é um empecilho? Seria um deles, né? Porque vamos considerar o nosso governo hoje, do Bolsonaro. O Bolsonaro está apoiando os fazendeiros. Os fazendeiros hoje produzem soja e vendem commodity. Se fosse fomentado de uma maneira diferente, que você incentivasse os produtores a processar essa soja e vender diferente, não, ele só abriu as porteiras da exportação. Entende? Então, se eu seguro um pouco o processo, eu vou dar uma diferença para esse produtor. Eu vou dar possibilidades de ele fazer diferente. Né? E eu só abri uma barreira que tinha e deu. Tá, mas aí eu te pergunto, Pedro,
a soja é commodity agora, de 5 anos para cá, 2 anos, ou sempre foi uma commodity? Sempre foi. Então não dá para te culpar um governo, né? A gente tem que Não, eu culpar entendo uma isso, professor. estrutura Mas, governamental, né? assim, ó, exato, professor. Não estou culpando só o governo atual. Vem já muito tempo antes. Mas eu me refiro assim, enquanto você tem uma política de mercado interno que você segura o produto, você incentiva o processamento desse produto. Você faz o farelo de soja, você faz o óleo de soja, e você mantém produto interno. Agora, o governo que assumiu, ele abriu a porta de exportação. Então, você diminui o fluxo do mercado interno e você não incentiva ao processo a processar esse produto, né? A só vender ele in natura. O pessoal, e aí a questão assim, não tem esse incentivo e os grandes produtores não estão nem aí, né? Na verdade, é Também. bem essa. E quando você cria uma barreira, você força a mudança, né? Você tira da sua zona de conforto. É o que aconteceu agora com a maioria das pessoas com a Covid. Tem uma barreira gigantesca. Quantas pessoas tiveram que se reinventar? Né? Então, eu não acho mais nada, nem moeda de 5 centavos, mas eu acredito que teria que haver algumas medidas de proteção do mercado interno, algumas medidas de restrição de entrada de produtos e algumas tarifas a mais para alguns produtos serem exportados. Já que, por exemplo, o agronegócio, aqui eu estava olhando, é o que menos gera empregos, é o que menos dá geração de empregos. Eu estava olhando o percentual aqui, agora eu perdi ele, eu tinha marcado aqui, eu andei demais aqui. O que mais dá emprego é o setor de serviços, né, e a indústria. O agronegócio é o que menos dá emprego, o que menos cresce. Aqui, ó, onde é que encontrei aqui, ó? Que a taxa média anual de crescimento de emprego foi inferior a 1% no setor primário, 4% no setor secundário e 4,% no terciário. Então, o setor primário é a agricultura, secundário é a indústria e terciário é o serviço, né? Então, a média, ele cresce muito pouco, porque precisa muito pouca gente para trabalhar nesse setor. Mas também tem a questão, assim, no setor secundário é a indústria de máquinas, que é onde gera bastante empregos, né? Máquinas agrícolas, toda essa questão. Mas, assim, confesso que é bem complicado. E aí, Elisângela, Pedro, Giuli, o que vocês acharam da aula de hoje? Foi bem interativo, professora, gostei. Com toda sinceridade. Pedro, Giuli? Não, foi legal. Traz uma maneira diferente para você avaliar as coisas, né? Mas eu ainda estou agoniado, professora, por aquela situação que eu falei já. Quer que eu te mostre aqui? Não. Vou compartilhar a tela contigo aqui, ó. Só um pouquinho. Só para você não ficar muito agoniado, Pedro. Só para você não ficar agoniado. Mas vocês têm que trabalhar isso no agronegócio, não adianta. Depois que você compartilhar isso aí, professor, deixa eu mostrar o meu trabalho que eu fiz do técnico aqui também. Tá. Olha aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei para vocês semana passada? Eu acredito que sim. Esse arquivo a senhora não compartilhou ali para a gente? Compartilhou, né? Sim. Eu já dei uma olhada nele. Tá aqui, não. Isso aqui agora vocês não estão vendo? Compartilhei semana passada? Isso, tá lá no Mestre, né, esse documento aí. E aqui? Estava olhando ele agora há pouco. Ah, tá certo. Então, isso aqui vocês têm já. Eu acredito que sim. Já dei uma olhada nele. Olha aqui, ó. Então, você tá curioso? Tá lá, ó. Tá bom? Então, assim, a aula de hoje é... o que tu quer mostrar, Pedro? Tu disse? Sim, quer ver?
Tô abrindo aí. Ó, O que é isso aí, Pedro? Curso técnico? sei. E agora o negócio que eu fiz. Ah, Estudo de viabilidade divertido! econômica Ah, para divertido, que agronegócio legal! Foi quando que você fez isso? em 2017. E que legal, Pedro. Eu e minha esposa. Que legal. Quer ver? A gente tem o resumo aqui, né? A gente fez Uhum. estudo Fez a tira, a taxa de retorno. Quanto tempo Sim. você tem para ter o retorno do teu negócio? O payback tem 2 anos e 10 meses. Uhum. Ó, a produção em quilos, que eu vou tirar meu lucro em 312 quilos na época. Aham. Eu tirava. E você aplicou isso? Tá? Você colocou em prática isso, Pedro? Eu ia fazer um pomar, daí eu acabei vindo embora para Lages, daí eu acabei não fazendo pomar. Tem só Uhum. uns pezinhos lá pro gasto mesmo. O mirtilo é Mas aquela frutinha parecida com uva, né? é o blueberry também. Ah, é o bluebell. Nossa, é muito boa aquela frutinha. A frutinha. Sim. A professora falou de um arquivo da produção de pequenos frutos aí em Vacaria, né? Aham. A Embrapa de fruta e vinho ali, ela desenvolveu esse guest fruit aqui, ó. É um Excel já com os custos de produção para mirtilo, pêssego, amora, framboesa, tem um monte de fruta lá. A Embrapa? Da A Embrapa. Embrapa, sim. Aham. Ah, legal. Daí, Não conhecia esse Gest Fruit, não conhecia. sim, é bem massa. Eu usei Volta minhas ali, volta, eu quero ver esse autor ali, volta um pouquinho, Faquinelli, eu quero ver. Faquinelli, 2018. Faquinelli. Ah, Faquinello, entendi, Faquinelli. Uhum. Antunes, eu usei bastante, Souza. Sim. Uhum. Quer ver a nossa planilha que eu tirei lá da. Tá mais para baixo. Aqui a questão do frio. Eu tenho um livro da minha dissertação de mestrado sobre pequenas frutas. Sim. Aqui ó, as planilhas que ele gerou lá no Guest Fruit. Que legal. Então tem fluxo de caixa certinho. A Muito produção de cada ano. interessante. É um arquivo, é uma planilha? O que é? É um programa, isso ou não? É um programa de Excel. Que ele Hum, tem as janelas bloqueadas, né? E daí sim. você vai alimentando ele com a quantidade de coisa que você tem de informação. E ele vai te dando os resultados. Sim, mas você compra, é um sistema que você compra, ou Ah, de como é graça. que é? Você baixa Nossa, no site da Embrapa. ah, sério? Que legal. Sim. Eu adaptei, né, as planilhas por causa da produção minha, que não era 1 hectare, né? Mas então por que vocês não fazem isso já que eu disse para vocês fazerem uma empresa aí para vocês, por que vocês não fazem isso? Que legal isso, olha aí, ó. Sim. Compartilhar com seus colegas aí, Pedro. A Júlia, que está fazendo negócio de agricultura familiar ali também, Júlia. Muito interessante isso dali, ó. Aqui eu já tenho praticamente todos os valores, ó. Uhum. Produção média estabilizada, E ele receita calcula o bruta, payback, tudo, ou você calculou a parte? tudo. Nossa. Teve algumas informações que eu calculei a parte, né? Mas a maioria é tirar já direcionado direto. Nossa. Ah, deixa eu só escrever como é que é o G, não sei o quê. Falei. Guest Fruit. Eu volto lá para mostrar. Get Fruit. Ali, ó. Só um pouquinho. Gestão, né? Gest Fruit. Sim. Fruit. Da Embrapa. Da Embrapa. Tem várias frutas lá que eles fizeram já a planilha direcionada para o custo de cada uma. Eu usei Entra do no mirtilo, site da mas tem outro. Embrapa. Entra no site da Embrapa. Da Embrapa, uva e vinho, eu acho, algo assim. O vinho. Ok, interessante. Daí fala tudo que a eficiência econômica, viabilidade financeira. Nossa, muito interessante. Você deve aplicar isso. E eu sugiro até para os demais que estão aqui
Utilize isso aí, Júlio, você que está fazendo negócio para agricultura familiar também, para o teu TCC, Júlio, aproveite isso ali e faça um bom trabalho. Olha, fabuloso. O Antunes é um autor que a gente usa bastante. Sim. Meu professor era bom também na época lá. Me ajudou muito. Quem que era o professor? Roberto Komatsu. Ele é de Santa Catarina mesmo ou da onde você fez? Eu fiz em Lages, ele é professor no IFSC em Lages. Sim. Roberto, mas não lembro dele. É um japonês. Gente fina. Sim, imagino. Eles com essas partes de pequenas frutas, eles são expertos. Então tá, gurizada. Mas eu gostei da interação de vocês, tá? Gostei mesmo. Eu tive dificuldade de fazer vocês interagirem, mas vocês interagiram. Gostei de ver. Tá bom? Ô, professora, Oi? o desafio tem que postar amanhã, mas não tem para anexar ali para colocar em PDF lá para postar. Não tem? Não. Ué, vou ter que ver qual faculdade, então. Só vocês vão abrir amanhã, né? Ou vocês me mandem por e-mail alguma coisa que é para mim que vocês têm que me mandar, tá? Então, mande. Sim. Hã? Ó, professor. O site aqui, ó. Beleza, então, professora. Tá. Irei dormir. Boa noite para vocês. Boa noite para vocês. Tá, ok, é o site do Mirtilo. Boa noite, Legal. gente. Boa Até. noite, Elisângela, obrigada pela aula. noite. Obrigada mesmo. Gestfruit, muito bem, obrigada. Aí, ó, professor, tem todas as frutas aí que já fizeram o desenvolvimento. Nossa, que massa, muito bom. Daí aqui embaixo ele fala como é o preenchimento no vídeo e tudo mais. Muito interessante. Muito bem. Tá, Pedro, obrigada pela... Sim, professor, boa noite. Boa noite, obrigada pela aula. Vocês viram que nós passamos das 10? Sim. Obrigada pela aula, obrigada. Cadê os colegas de vocês, será? Não sei, professor.